Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de retomar o tema do martírio. O que é ser mártir? O que é um mártir? O que é o martírio na igreja? O Papa instituiu a Comissão dos Novos Mártires, Testemunhas da Fé. Dentro do Dicastério para a Causa dos Santos, ele instituiu essa Comissão dos Novos Mártires. Isso tudo em vista do jubileu que a Igreja vai celebrar em 2025. Francisco então decidiu criar um grupo de trabalho nesse Dicastério das Causas dos Novos Santos. E aqui sobre o martírio, sobre a importância dessa comissão criada pelo Papa, eu quero fazer uma reflexão, aproveitando também uma reflexão feita por um bispo amigo, o Dom Vital Corbellini, que é bispo de Marabá. Os mártires foram testemunhas de Cristo nas horas difíceis, sobretudo na hora de suas mortes, porque eles doaram as suas vidas por Jesus e pelo reino. Os mártires dos primeiros séculos estão em comunhão com os mártires da atualidade, porque estavam unidos ao Senhor e à Igreja. A Comissão dos Mártires na atualidade, instituída pelo Papa Francisco, alude aos mártires que viveram na radicalidade o amor a Deus, o amor ao próximo, como a si mesmo. Então, em vista desse jubileu de 2025, o Ano Santo com o lema Peregrinos de Esperança, o Papa instituiu essa comissão dos novos mártires, testemunhas da fé, com o objetivo de elaborar um catálogo para todas as pessoas que derramaram seu sangue para confessar Cristo Jesus e deram seu testemunho pelo Evangelho, nas quais aquelas pessoas não podem ser esquecidas, disse o Papa Francisco. É muito importante fazer uma análise a respeito do martírio na Igreja Antiga e o martírio na Igreja atual. Na Igreja Primitiva, os mártires foram as testemunhas prediletas do Senhor, pois eles e elas doaram as suas vidas pelo reino de Deus, pela Igreja. Muitos homens e mulheres passaram pelos sofrimentos, pelas dores, pelas cruzes, mas não desanimaram diante da alegria interior da fidelidade para com o Senhor. Eles enfrentaram as autoridades, as prisões, os animais ferozes, as calúnias por serem cristãos e a morte violenta, porque amaram a Jesus e ao seu povo. Nos primeiros tempos do cristianismo, como era proibida a religião cristã, os mártires tiveram presentes a fidelidade, a alegria de dar a vida pelo Senhor, o amor a Ele. O martírio, na realidade atual, continua ainda pelo testemunho a Jesus, mas as circunstâncias são diferentes, no sentido de pessoas que lutaram pela fidelidade ao cristianismo, a Jesus, como a luta pela terra, pela vida dos pobres, dos necessitados, por uma causa do Evangelho que se tornou a causa do Senhor. Qual o significado do martírio? Martírio vem do grego mártir ou martyrion, cujo significado é testemunho, isto é, a pessoa que vê o fato e diz a sua opinião. Tratou-se daquele ou daquela que deu testemunho de Jesus, ao derramar o seu sangue pela própria fé e deu a sua vida pelo reino de Deus. O martírio era o testemunho diante do público, no presente, para o Senhor, em vista da escatologia, o mundo futuro, pela ressurreição da carne. Nesse sentido, o próprio Cristo disse aos discípulos: devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. O Messias passou pelo sofrimento por parte das autoridades, morreu e ressuscitou no terceiro dia.
Ou mesmo na cruz, ele disse ao bom ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No relato do martírio de Estevão, este viu o céu aberto e a presença de Jesus à direita de Deus. Havia uma grande multidão, todos com a palma na mão, fazendo a adoração a Deus e ao Cordeiro. Vê-se isso no livro do Apocalipse. Nos padres da igreja apareceu o dado da união com o Senhor, sobretudo em Santo Inácio de Antioquia. Dizia ele: não desejeis nada para mim, senão ser oferecido em libação a Deus, enquanto ainda existe altar preparado, a fim de que, reunidos em coro no amor, canteis ao Pai por meio de Jesus Cristo. O mártir era aquele que seguia o mundo presente, mas ele possuía os olhos voltados para o futuro, a vida de Deus, a união com o Senhor, pela qual eles davam as suas próprias vidas. O martírio não era fruto de uma decisão humana, mas o supremo testemunho de amor na qual o fiel confirmava sua opção por Deus e por Cristo. O fiel imitava a paixão do Mestre Divino, que requeria uma perfeita comunhão de sentimentos e de vontade, mas foi sobretudo obra da graça divina que, em seu desígnio, chamou alguns a render a testemunha suprema e adiar alguns outros, pois ainda não chegou a sua hora. O discípulo devia ser disponível à hora que o Senhor o chamasse a dar a sua vida, não podendo nem menos provocar a prova. As palavras de Cipriano refletiram o pensamento da igreja antiga, que dizia para ninguém dos fiéis apresentarem-se espontaneamente aos gentios. Se alguma pessoa fosse presa e dada aos magistrados, deveria falar, porque Deus presente na pessoa falaria naquela hora. O Senhor prefere mais, segundo o bispo de Cartago, a confissão pública que a autodenúncia. Qual que é a essência do martírio? A natureza do martírio referiu-se ao conjunto das coisas, que, no caso desse ideal, alcançasse o seguimento de Jesus Cristo na sua radicalidade. Os mártires enfrentavam as forças do mal, com a graça de Deus que agia neles, para se unir aos sofrimentos do Senhor. Por isso, o martírio foi, em certo sentido, a bebida do cálice que Jesus bebeu, fazendo a vontade de Deus, como vemos lá em Mateus 20, 22. Este é o cálice da salvação, e quem o toma invocará o nome do Senhor para se unir a ele. O martírio manifestava uma atitude pública. Se a pessoa proferiria uma confissão de fé, a ação da graça divina agia nela. Se Deus chamava, ele dava a ajuda necessária para que a prova alcançasse o seu fim. Então são milhares de mártires no começo da igreja, nos primeiros séculos. Mas o Papa Francisco tem dito que hoje há mais mártires que nos primeiros séculos. São muitos os cristãos perseguidos pelo mundo inteiro por causa da sua fé. Há muitos lugares em vários países do mundo que os cristãos são perseguidos e são martirizados, não é? Em muitos locais no mundo, tanto na África como no Oriente Médio, como em alguns lugares da Ásia, ainda há muita perseguição aos cristãos. São os mártires modernos, que não cessam de renovar a sua fé, de seguir Jesus Cristo e dão a sua vida por Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os mártires e de todas as mártires da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.